Deus, santo nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Motivo de grande alegria estar aqui neste lugar, estar conhecendo uma parte do povo de Deus, e é sempre maravilhoso, irmãos, nós estarmos reunidos para buscar o santo nome de Jesus. E como o pastor Juvenal falou, né, a minha primeira vez fazendo essas obras, aventuras, já bastante acostumado com isso. Eu estava meditando que quando a gente está um pouco longe de nossos pais, parece que a preocupação deles aumenta mais do que o normal. Me lembro que quando eu estava em Manacapuru, eu morava em Manacapuru, meu pai, ele é líder de missões, ele me jogava para esse interior e disse, vai pregar para lá. E ele não se preocupava, e aí ontem eu fui dizer para ele, meu pai, eu vou pregar do outro lado do rio. Já estava preocupado já. Eu disse, mas o senhor me mandava lá para o outro lado do rio, e vai e prega, né? Ele não parecia estar preocupado, mas parece que a gente se distanciou um pouco, né? Estou morando em outra cidade e aí parece que a preocupação aumenta, né? Mas, sem mais demora, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 2, que é o texto que nos foi passado. Efésios, capítulo 2, versículo 4, é um texto maravilhoso que fala da nossa salvação em Cristo Jesus. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 4. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo convite, ao Brerizamar, por estar aqui, para estar aqui nessa noite, para trazer a palavra do Senhor Jesus. É sempre motivo de alegria. Efésios capítulo 2, versículo 4. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Oremos ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de nós estarmos aqui na tua presença, para exaltar, para glorificar o teu santo nome. E nós pedimos, Senhor Deus, nessa noite, uma palavra vinda do teu Santo Espírito aos nossos corações. Nós viemos aqui neste lugar, Senhor, eu sei que não é à toa, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui neste lugar, para que nós pudéssemos receber algo da parte do Senhor. E nós pedimos, Senhor Deus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar aplaudindo o nome do Senhor. Pela graça sois salvos. Um dos assuntos que é mais recorrentes, falados pelo apóstolo Paulo, é sobre a salvação que nós obtemos pela graça em Cristo Jesus. Nós sempre aprendemos, nós sempre falamos e enfatizamos que a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus não foi por mérito da nossa parte, não foi por algo que nós fizemos que nos fez tornar merecedores da nossa salvação. Mas Paulo e a Bíblia vai nos dizer que se nós somos salvos hoje, se nós fomos libertos hoje, se nós somos batizados, é por causa da graça e da misericórdia do Senhor, é que nós podemos dizer: Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou da morte. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós observamos esses dois atributos que pertencem a Deus, chamado graça e misericórdia. Algumas pessoas vão dizer que graça e misericórdia são a mesma coisa. Mas quando nós vamos analisar cada palavra, nós vamos entender que cada uma tem o seu significado.
Graça, ela tem um significado, e misericórdia também tem um significado. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando de algo que nós recebemos, mesmo que nós não merecemos aquilo. Então, quando a Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça, ele está dizendo, você está recebendo um presente que você não merecia. Então, quando falamos de graça, nós estamos falando de algo que recebemos em que nós não merecíamos. Mas quando nós falamos de misericórdia, o que significa misericórdia? Se graça significa que eu estou recebendo algo que eu não merecia, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu realmente merecia. Porque a Bíblia vai dizer que por causa do pecado, o que nós merecíamos era a morte. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado, o que nós merecíamos era a condenação eterna. Paulo vai dizer que a humanidade pecou. E por isso ele vai dizer, ela está afastada da graça de Deus. A humanidade, por conta do seu pecado, ele vai dizer, ela está perdida, ela está afastada, ela está condenada à morte. Ou seja, se nós parássemos para olhar para dentro de nós, antes de conhecermos a Cristo, nós poderíamos dizer, estamos perdidos, nós estamos condenados, porque a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas quando nós falamos da misericórdia de Deus, quando nós olhamos para a misericórdia, é Deus olhando para nós e dizendo, olha, o que você merecia era morte, o que você merecia era condenação, mas por causa da minha misericórdia, eu não vou dar para você aquilo que você merece, mas eu vou dar aquilo que você não merece, que é a salvação. E é por conta disso que nós estamos aqui, por conta desse presente maravilhoso, por conta dessa dádiva. É isso que significa dizer, pela graça nós somos salvos. Ele está dizendo, você não merecia, eu não merecia, nenhum de nós, porque a nossa condenação era certa, mas por causa da misericórdia do Senhor, por causa da graça do Senhor, Ele estendeu a sua mão e nos salvou. Romanos capítulo 6, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Enquanto o pecado ele trabalha com o salário, porque ele diz que o pecado ele vai nos dar um salário que se chama morte. Só que nós vamos aprender que Deus ele não trabalha com salário, ele trabalha com favor. Tudo aquilo que nós recebemos da parte dele é um favor que nós não merecíamos. Tudo aquilo que ele tem nos dado é um favor que nós não éramos dignos de receber. Mas mesmo estando abatido, mesmo estando angustiados e perdidos por conta de nossos pecados, pelo seu grande favor, ele nos trouxe a salvação. Então, quando nós entendemos essa diferença, nós vamos começar a entender o que Paulo estava dizendo sobre misericórdia e sobre graça. Ele vai dizer que é por causa do amor de Deus que nós fomos salvos. Ele diz, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. O fato de a graça ter chegado até nós, como eu havia dito, não foi por nosso mérito, mas sim foi por causa do amor de Deus. É através do amor de Deus que todas as bênçãos que nós recebemos, ela se torna possível. Foi através do amor de Deus por nós que a salvação se tornou possível e disponível a nós. O versículo que todos conhecem, mas que tem um grande significado, João capítulo 3 e 16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e é por causa desse amor que Ele deu o seu bem mais precioso, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos
Romanos capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que Deus, ele prova o seu amor para conosco, enquanto muitas pessoas apenas afirmam o amor por palavras, dizendo eu te amo, mas pela prática ele não demonstra que ama. Mas Paulo vai dizer que Cristo, ele não costumava dizer, pastor, eu amo você. Dificilmente você vai encontrar Jesus olhando para alguém dizendo eu te amo, mas Paulo vai dizer, Cristo, ele faz mais do que isso. Ele não diz eu te amo, mas ele prova que ele ama, ele prova com atitudes. Ele diz que ele provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto nós ainda não éramos pecadores. O verdadeiro amor é demonstrado e refletido na pessoa de Jesus. O verdadeiro amor, ele aproxima quem não deveria estar perto. Porque pela santidade de Jesus, nós deveríamos estar longe dele. Porque a Bíblia diz que o pecado é que nos faz separação. Mas como o amor, ele aproxima quem deveria estar longe. Ele venceu a barreira do pecado. E nós que antes estávamos longe, pelo seu amor, ele nos aproximou. Ele nos trouxe para perto. Se você hoje pode dizer, eu vivo com Cristo e Cristo vive em mim, é por causa do amor com que ele te amou. Ninguém vai demonstrar um amor como esse. A Bíblia vai dizer que até mesmo o amor de mãe, que é indescritível, é muito maior. O amor de Deus é maior do que o amor da sua mãe. O amor de Deus é maior do que o amor do seu pai. É maior do que o amor da sua esposa. É maior do que o amor do seu marido. Este é o grande amor de Deus. Ele aproxima quem não deveria estar perto. E ele diz, vocês precisam fazer a mesma coisa. Assim como eu amei vocês, vocês também precisam amar. Vocês são a imagem de Jesus Cristo. Vocês refletem o amor de Cristo Jesus. Assim como pelo seu amor, ele te aproximou para perto dele, também você, através do amor de Cristo, precisa trazer pessoas para perto. Aleluia. Jesus vai mais além. Ele diz, eu porém digo a vocês, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Lembra que eu falei para você? O amor aproxima quem deveria estar longe. Às vezes a gente costuma não estar muito perto de pessoas que não gostam da gente. Porque quando nós servimos a Cristo, sempre haverá pessoas que não vão gostar de você, pelo fato de você ser fiel a Deus. Mas só que Cristo está nos ensinando uma coisa: o verdadeiro amor não é para você afastar os inimigos de você, é para você trazer para perto. Às vezes nós costumamos dizer, Deus ele tira os nossos inimigos de perto da gente. Não, ele não tira. Costuma dizer, olha, Deus tira pessoas da sua vida quando ele quer que você tenha uma vida boa. Não, ele não tira. Como é que você vai amar se ele não estará perto? Como é que você vai amar o seu inimigo se você quer que ele seja tirado de perto de você? Não, para você amar o seu inimigo, ele precisa estar perto, porque quando ele está perto, você pode demonstrar o verdadeiro amor. Ele está dizendo, ei, você pode não gostar de mim, mas também eu não gostava de Deus, mas o amor que ele teve por mim fez com que eu amasse, e eu vou também demonstrar esse amor para você ver que o amor de Deus ele está acima de qualquer opinião. O amor de Deus ele está acima de qualquer conflito. O amor de Deus está acima de qualquer confusão, porque nós trazemos para perto por causa do amor de Deus. Glória a Deus. Através do amor, Cristo fez pelo homem aquilo que ele não podia fazer por ele mesmo. O homem não podia se salvar por ele mesmo. O homem não poderia dar um jeito na vida dele por ele mesmo. Mas o amor de Cristo fez com que tornasse possível que algo chegasse até nós. Algo que eu não podia fazer por mim. Algo que eu não poderia trazer para mim. Mas o amor de Deus trouxe isso para mim. Mas o que eu não podia fazer por mim,
Efésios capítulo 2, versículo 5, ele diz: estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. A Bíblia vai dizer que o nosso estado em que nós estávamos era de morte. Quando estamos afastados de Cristo, quando estamos longe de Cristo, a Bíblia vai dizer que nós estamos mortos. Quem está morto, ele não pode fazer nada por ele. Quando alguém está morto, ele não pode ir para onde ele quer, os outros que carregam ele. Os outros levam para onde ele nem queria ir, mas leva. Por quê? Porque quem está morto faz o que quer com ele. Ele não pode fazer nada por ele. É por isso que a Bíblia vai descrever o nosso estado como estando mortos, porque nós não podíamos querer aquilo em que nós de fato queríamos. Nós não poderíamos ir para onde nós queríamos ir, porque nós éramos levados pelos desejos desse mundo. Efésios capítulo 2 e versículo 2, ele diz: nas quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre ele também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, porque estávamos mortos? Porque nós não fazíamos aquilo que nós queríamos. Nós fazíamos aquilo que o diabo queria. Nós fazíamos segundo aquilo que o príncipe da potestade do ar queria. Paulo está dizendo: olha, é engano pensar que você andava segundo a sua vontade. Não, você estava andando segundo a vontade do príncipe deste mundo. Você ia para onde ele mandava você ir. Você fazia aquilo em que você não queria fazer, mas você estava lá. Muitas pessoas estão no mundo porque acham que estão fazendo aquilo que querem. Eles acham que são livres para escolher: eu estou aqui porque eu quero. Não, ele está andando segundo o curso deste mundo. Ele está andando no mundo porque ele está andando segundo os desejos de Satanás. Eu quero te trazer uma notícia aqui. Você sabia que o homem não tem controle sobre a sua própria vontade? Ao contrário do que o homem pode imaginar e dizer: não, eu faço o que eu quero, eu controlo minhas vontades, eu faço o que eu desejo. Não, porque quando você estava no mundo, você não fazia a sua vontade, mas a vontade de Satanás. E quando você é liberto por Cristo, também você não faz a sua vontade, mas você faz a vontade daquele que libertou você. Você faz a vontade do Deus que salvou você. Você está aqui para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Deus que te libertou. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Lembra o que Paulo diz em Romanos 7,15? Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, e sim aquilo que eu detesto. Neste caso, olha o que ele diz: quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Enquanto alguém está dizendo: não, eu faço o que eu quero, Paulo está dizendo: não, você está fazendo algo que você nem queria, mas é o pecado que está fazendo em você. Por isso que eu estou dizendo que o homem não tem vontade própria. Mas talvez você possa estar se questionando: mas o livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos fazer. Na verdade, o livre-arbítrio não é para você escolher o que você quer fazer, mas é para você escolher quem vai mandar em você. Quando você tem o livre-arbítrio, você vai escolher quem vai ser o Senhor da sua vida. Você vai escolher a quem você vai obedecer. Você vai escolher, não dizer: não, eu vou fazer o que eu quero. Não, você vai escolher quem será o Senhor da sua vida. E você fez uma escolha. Você escolheu e disse: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Ele não tirou essa escolha de você, mas você nessa noite ainda tem essa escolha. Você ainda tem essa oportunidade de escolher. Não é você escolher fazer o que você quer, mas é você vai escolher nessa noite quem vai ser o Senhor da minha vida. Se é o inimigo de nossas almas ou se é o Senhor Jesus Cristo. Se você pudesse fazer essa escolha, e você pode, eu te digo: escolha Jesus Cristo, porque Ele é que pode conduzir a sua vida para a salvação. É Ele que pode te mostrar, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu é que posso fazer algo por você. Escolha Jesus Cristo nessa noite. Quando nós morremos agora para o mundo e para o pecado,
Porém, nós não temos vontade, porque agora escolhemos viver por Cristo Jesus. Em Gálatas 2:19 ele diz: porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Versículo 5 ele diz: pela graça vocês são salvos. E no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo: não serão as suas obras que levarão você à salvação. Ele diz: não é de obras, não é algo que vem de você. Sem Cristo, nada de bom haveria em nós. Se não fosse Jesus, nada de bom haveria em nossos corações. Porque nós não podemos produzir boas obras por conta própria. Você sabia que hoje você produz boas obras por causa de Cristo Jesus? Se você faz algo bom hoje, não é você que está fazendo, é Cristo que está fazendo em você. É isso que significa: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que estou vivendo. Se você observar alguma coisa boa no pastor Juvenal, se você observar alguma coisa boa na obreira, é Cristo que está fazendo isso neles. Se eu olho para você e consigo ver algo bom, não é você que está fazendo, é através de Cristo. Porque eu mesmo não poderia fazer algo de bom, mas por causa da bondade dele, por causa da sua presença na minha vida, eu posso fazer algo de bom para Deus. Por que o homem não pode se salvar? Porque ele não tem condições e capacidade de fazer coisas boas sem Cristo Jesus. Jeremias 17:19, ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. Ele vai dizer que Jesus, quando está ensinando sobre oração, ele diz: por que vocês, sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos? E aquele jovem que chegou com Jesus e disse: bom mestre, ele diz: olha, só existe um bom que é Deus. Significa dizer que os seres humanos não são bons por natureza. Paulo vai dizer em Romanos que não havia nenhum justo sequer, não havia ninguém que buscava a Deus, não havia ninguém que entendesse a Deus. Ou seja, o ser humano por si mesmo, ele não tinha capacidade de ter algo bom para oferecer, a não ser a sua própria vida para Deus. Mas por que não, a salvação não é pelas obras? Porque se a salvação fosse pelas obras, nós seríamos orgulhosos. Alguém poderia bater no peito e dizer: eu estou sendo salvo porque eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Eu sou melhor do que os outros. É por isso que eu estou sendo salvo. O quão orgulhoso o homem seria se ele pudesse ele mesmo se salvar. É por isso que Paulo vai dizer: é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês. Ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, o homem teria motivo para se orgulhar. Mas pelo contrário, Cristo Jesus, ele veio para acabar com todo o orgulho do ser humano. O orgulho do ser humano está levando ele ao inferno. Foi o orgulho que fez com que Satanás caísse do céu. Foi o orgulho que fez com que Eva escolhesse a proposta do inimigo. Muitos homens hoje caem por conta do orgulho, mas Cristo, que veio trazer a salvação, ele diz: não vai ser por obras. Sabe por quê? Porque eu vou arrancar o orgulho que há dentro do coração, e somente eu serei glorificado, porque o homem não terá motivos para se gloriar nele, mas somente para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé essa noite. Cristo veio para acabar com o orgulho. Ele veio para destruir todo o pecado. Então não serão suas obras que trarão salvação. Mas só que eu aprendi uma coisa, pastor. As obras, elas não vão trazer salvação. Mas quando nós somos salvos, nós praticamos boas obras. As obras, elas têm um papel importante, mas quando você já é salvo. Quando você é salvo por Cristo Jesus, as obras, elas são importantes.
Porque significa dizer que você está deixando Cristo trabalhar em você. Se nós não conseguimos ver obras boas em alguém que diz que é salvo, então ele ainda não foi salvo por Cristo Jesus verdadeiramente. Porque aquele que foi salvo por Cristo verdadeiramente, quando você olha para as suas atitudes, quando você olha para a sua maneira de se comportar, você consegue ver Cristo na sua vida, você consegue ver boas obras. Então as obras, elas não vêm antes da salvação, ela vem depois. Depois que você é salvo por Cristo Jesus, você precisa demonstrar boas obras, e então você glorificará a Deus. Deus será glorificado através da sua vida. Então o mais importante não é aquilo que você faz para Ele, mas sim foi aquilo que Ele fez por nós. Se hoje você pode fazer algo para Deus, é porque Ele fez algo por você primeiro. Lembra o que Jesus disse? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi, foi eu que cheguei primeiro, eu amei vocês primeiro. Se hoje vocês amam a Ele, é porque Ele te amou primeiro. Se você escolheu a Deus, é porque Ele te escolheu primeiro. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Se você deseja que Cristo assuma o controle da sua vida e diga: eu quero servir a Ti, Senhor. Talvez você possa dizer: eu não consigo ser crente, é impossível. Você tem razão, é impossível, porque não é você que vai fazer. Você mesmo não pode, mas Cristo vai poder por você. Talvez você possa dizer: eu não consigo. Você mesmo não consegue, mas Cristo na sua vida faz com que você consiga. Paulo vai dizer que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Eu quero te dar a oportunidade para que você diga: Senhor, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, não a vontade deste mundo. Aceite a Cristo nessa noite. Se você deseja aceitar o Senhor, chegue aqui à frente. Eu quero te dar essa oportunidade. Nós estaremos orando por você aqui. Entenda, é Cristo que vai fazer a obra. Você só precisa crer nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha alma. Eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha vida. Se você tomar essa atitude, deixa que Ele vai começar a trabalhar. E se você começar a fazer boas obras, isso já é resultado da sua salvação em Cristo Jesus. Verdade. Aceite a Jesus nessa noite. Gostaria de passar a oportunidade e que essas palavras fiquem no seu coração, e até o término desse culto a oportunidade ainda estará aberta. Escolha a Jesus Cristo nessa noite. Aplauda o nome do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Glória a Jesus. Palavra maravilhosa. Não tem nada mais a acrescentar.